Oiê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio 1 do Fala Clara. E hoje a gente vai falar sobre perdão. E a minha ideia aqui não é falar pra você que você tem que perdoar pra ter uma vida melhor, até porque eu não gosto desse termo tem que. Eu acredito que ninguém tem que nada. A verdade é que eu realmente acredito que o perdão é uma forma da gente se sentir mais leve, da gente se libertar de alguns sentimentos que nos machucam, que nos incomodam. E eu também não quero falar aqui com você que você precisa perdoar para libertar o outro. Não é sobre isso. É muito mais sobre você, sobre como ter uma vida muito mais leve e sobre como entender o outro também. Eu quero trazer para você algumas ideias minhas, alguns pensamentos meus que eu acredito que pode facilitar no seu processo de perdoar e no processo também de pedir perdão. Eu acredito realmente que o perdão é uma decisão. Eu acho que é uma decisão que a gente tem que tomar. Ao invés de ficar ruminando aquilo que aconteceu, é realmente escolher deixar aquilo ir, aquele sentimento, aquela situação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. O primeiro passo que eu acredito assim para perdoar é o auto-perdão. Eu acho que hoje em dia, eu não sei, eu vejo que as pessoas se cobram demais e se exigem muito que sejam perfeitas e parece, e a impressão que eu tenho é que quanto mais somos cobrados de fora, mais a gente se cobra também. E aí quando a gente comete um pequeno erro, um pequeno vacilo, ou em algum momento fala alguma coisa que não gostaria de ter falado, e pode sim machucar o outro, mas que não foi a nossa intenção machucar o outro, e eu acredito que muitas vezes a gente se cobra de uma forma como se a gente tivesse tido aquela intenção. Então eu acho que o primeiro passo, tanto do perdoar alguém, quanto pedir perdão a alguém, tudo passa pelo auto-perdão, por começar a me perdoar, começar a olhar para mim como uma pessoa errante, como um ser humano que erra e que vai errar, e entender que isso faz parte da minha jornada. E eu acredito muito que a partir do momento que a gente passa a se ver como esse ser humano que erra, a gente também diminui a cobrança no outro, a gente também passa a ver o outro como um ser humano que erra e que vai errar e que também está vivendo aqui a jornada dele. Então, o primeiro passo, assim, de tudo, eu acredito, do perdão, passa pelo auto-perdão, passa pela autoaceitação. E tudo também, eu acho que passa pela intenção. Eu acho que o perdão, ele está muito relacionado à intenção. Às vezes você magoa alguém ou é magoado, mas o quanto você teve a intenção de magoar outra pessoa ou o quanto a outra pessoa teve a intenção de te magoar. Eu acredito que quando você olha por essa perspectiva de que o outro me magoou, mas não foi a intenção dele, eu acredito que é muito mais fácil perdoar aquela pessoa do que ficar carregando. E quando eu falo em perdoar, gente, é realmente para se sentir mais livre, mais leve. Eu realmente acredito que o não perdão traz pra gente sentimentos tóxicos que nos impede realmente de ter uma vida mais leve. E sentimentos que se a gente ficar ruminando, eu não sei quando a gente vai conseguir superar. Porque apesar do sentimento ficar aqui no coração, remoendo, a gente remoe tudo aquilo que a gente passou e tudo aquilo que a gente viveu na cabeça, sabe? Eu acho que escolher perdoar, tomar essa decisão, é o primeiro passo realmente para você primeiro se auto-perdoar e depois talvez perdoar o outro. E muitas pessoas me perguntam, ai Clara, mas eu vou perdoar, mas eu não consigo voltar a conviver. E eu acredito muito que tá tudo bem. Eu realmente não acredito que perdoar signifique voltar a viver, conviver com aquela pessoa, voltar a ter aquela vida normal com aquela pessoa. E eu realmente acredito que você não precisa nem nunca mais falar com aquela pessoa se assim você quiser. Mas perdoar pra mim é realmente deixar aquele sentimento ir, aquele sentimento pesado que muitas vezes a gente carrega das pessoas e que muitas vezes as pessoas nem têm essa consciência de que a gente carrega esses sentimentos em relação a elas. Então, eu acho que cada passo, sabe, um passo de cada vez, assim. Primeiro perdoar, primeiro deixar aquele sentimento ruim, pesado e se livrar desse sentimento. E depois, talvez numa próxima oportunidade, começar a pensar em restabelecer, em reconstruir
essa relação que existia entre você e essa pessoa. Mas eu acho que apressar o processo e querer que volte a viver bem, a conviver bem, como se nada nunca tivesse acontecido, eu não sei, não acredito realmente que seja o primeiro passo. Eu acredito realmente que o primeiro passo é olhar para dentro de si e entender o que está acontecendo, por que aquela situação te magoou de tal forma. O segundo passo eu acredito muito que é realmente deixar esse sentimento ir, realmente não ficar ruminando mais tudo que passou. E aí depois, quem sabe, reconstruir uma relação. Muitas vezes as pessoas falam assim comigo, Clara, eu sei que eu magoei fulano, mas não era a minha intenção. E aí, como eu disse no início, eu acredito muito no poder da intenção. E aí, só que a pessoa se prende nisso, e a pessoa fala, e como não era a minha intenção, não preciso pedir perdão. Só que se magoou o outro e realmente não era a sua intenção, é aí que eu me questiono, será que exatamente por não ter sido a sua intenção, eu acredito que é exatamente nesse momento que seria o ideal você pedir perdão. Até porque, para libertar aquela pessoa daquele sentimento que talvez ela carregue. Não de você, necessariamente, mas um sentimento que com certeza incomoda. Então, se você tem esse poder nas suas mãos de libertar alguém desse sentimento, e é claro que não quero que você se sinta responsável por isso, até porque a escolha de perdoar é dela, de perdoar ou não, né? É uma escolha feita por ela, você não tem esse controle. Mas saber que você deu essa opção para ela, e às vezes o que as outras pessoas querem é só isso. Independente se você acha isso certo ou errado, se você fica questionando assim na sua cabeça, mas eu estava certa, eu acho que eu não tenho que pedir perdão, você também está alimentando algo que não necessariamente é bom. Então, quanto mais a gente alimenta esses sentimentos que não são necessariamente positivos, mais nós vamos viver com uma vida pesada, com uma vida sem leveza e presos. E eu não sei você, mas eu quero uma vida de muita liberdade, inclusive desses sentimentos. E quando eu falo desses sentimentos, gente, eu não gostaria que você levasse para o lado como se, esses sentimentos são ruins, eu não quero senti-los nunca mais. Não é isso. Eu acredito muito que todos os sentimentos são extremamente necessários. Eu não só acredito, como a ciência explica isso. E o que eu quero aqui falar é o quanto você alimenta esses sentimentos ou não. Se alguém te magoou e você perdoa aquela pessoa, eu acredito muito que você está entregando para aquela pessoa algo que aquela pessoa não tem. Então, por exemplo, se faltou amor naquele momento, a pessoa falou algo que te ofendeu, que te machucou e você não se sentiu amada. A partir do momento que você entrega para aquela pessoa o perdão, você se liberta de um sentimento ruim, de um sentimento tóxico, e além disso você entrega para aquela pessoa o amor, que era exatamente o que você sentiu falta no momento em que ela te magoou. Então eu acho que é por isso que às vezes o perdão parece ser tão difícil. É como se a gente entregasse para o outro algo que o outro não tem e que eu tenho. E se você pode agregar na vida da outra pessoa dessa forma, por que não fazer? E de novo, eu não tô falando que seja fácil, mas eu sim acredito que seja um processo. E um processo que pode demorar minutos ou pode demorar anos. E eu acredito que cada um precisa entender o seu momento e entender o seu próprio processo. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar quando eu falo de perdão, quando eu trago esse tema, é o quanto a sua expectativa não está muito alta em relação a alguém. Não que eu queira achar culpados aqui, tá? Não é isso. Inclusive, eu acho que culpa é um assunto até legal de se falar, né? Muitas pessoas colocam a culpa como se fosse o vilão. E eu vejo a culpa como um entrar em ação. Então, quando eu te magoo, quando eu te ofendo, se eu sinto culpa, é essa culpa que vai me colocar em movimento para te pedir perdão. Então, eu queria desconstruir essa ideia de que a culpa é necessariamente ruim. Se a culpa te coloca em movimento para pedir perdão, eu vejo isso como super positivo. Porque se eu não sinto culpa, pode ser que eu não te procure para te pedir perdão por aquilo que eu fiz, percebe? E partindo do ponto de vista que o perdão ele pode demorar minutos ou ele pode demorar anos para acontecer,
eu gosto de dividir o perdão em si em 5 estágios. E a primeira delas é realmente reconhecer que eu estou magoado e que eu realmente preciso perdoar ou ser perdoado, porque quando eu também preciso ser perdoado, como eu disse, né? A culpa, ela também pode me trazer sentimentos ruins. Então, o primeiro passo é isso, é reconhecer realmente que eu estou magoado. Ao invés de ficar tentando me justificar que eu não estou magoado porque eu estou certa, porque fulano é assim mesmo. Então, o primeiro passo é realmente olhar para dentro de mim e refletir. Poxa, por que eu estou tão magoado? O que aconteceu que me deixou magoado? O que eu estou sentindo nesse momento? Qual é o meu medo? Porque muitas vezes a nossa mágoa ela pode vir de um medo. E aí começar a se questionar e perceber esses seus sentimentos. E aí o estágio 2 desse processo eu diria que é a raiva. É aquele momento que eu começo a culpar e projetar no outro. A culpa é sua se eu tô magoada. A culpa é sua, foi você que me magoou. E eu acredito que todo mundo passa por esses processos, né? Primeiro de entender, nossa, eu tô magoado. E aí depois de projetar no outro aquela raiva. Tem o terceiro processo, que eu falo que é aquele processo da chantagem. Que aí eu começo a chantagear mesmo as pessoas e começo a falar, eu só vou te perdoar se você fizer isso. Só vou te perdoar se você prometer que você nunca mais vai fazer isso. E aí eu te perdoo. Como se o processo de perdoar fosse simplesmente através da mudança da atitude do outro. É essa chantagem que é um joguinho que a gente começa a fazer. E mesmo quando eu não verbalizo isso em voz alta, muitas vezes eu penso isso, eu comigo mesma, sozinha, e aí eu começo a ter esses pensamentos, que é essa etapa da chantagem, de só vou perdoar se fulano me prometer que nunca mais vai fazer isso. E aí o quarto estágio é o estágio que eu chamo de depressão, que é aquele estágio que você realmente se afunda e realmente você começa a se ver como vítima da situação e você não consegue perceber outros pontos de vista e você vive, eu diria que é o momento mais intenso de viver aquele sentimento, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor que está dentro de você. E aí, por último, o quinto estágio, que é o estágio da aceitação, que é importante eu perdoar ou é importante eu pedir perdão. E você começa a aceitar esse processo e os seus sentimentos é como se eles começassem a se estabilizar mesmo, sabe? É como se eles fossem acalmando. É nessa etapa que você começa a ver que você pode e que você deve perdoar. Não pelo outro, mas por você, realmente, para se sentir, para ter essa libertação. Eu gosto de falar também, quando eu tô falando do perdão, do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele traz que perdão é uma das competências mais poderosas e que não é qualquer pessoa, não é tão simples ter essa competência, até porque não é simplesmente eu tenho ou eu não tenho essa competência, é uma competência que é treinada, que é prática, quanto mais eu perdoo, mais eu perdoo. E além disso, existem situações, pessoas e pessoas. Às vezes colocamos uma expectativa muito grande em algumas pessoas e não temos as nossas necessidades atendidas por aquelas pessoas que achamos que atenderiam as nossas necessidades e aí jogamos a culpa neles da nossa mágoa, é o que eu acabei de falar dos últimos estágios. E o Daniel Goleman, ele traz isso, que a habilidade de você perdoar e tirar do outro a responsabilidade é um caminho da inteligência emocional, faz parte das competências que o Daniel Goleman coloca como competências emocionais. Então, sim, perdoar faz com que a pessoa seja mais emocionalmente inteligente. E digo mais, né? Ter inteligência emocional, principalmente nos dias de hoje, eu diria que é o que realmente vai nos fazer nos destacar em qualquer área. Um ponto que eu acho que facilita muito essa questão do perdão também é o ponto da empatia. É realmente você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro. Não apenas se colocar no lugar do outro, mas se esforçar para enxergar o mundo como o outro entende.
de acordo com as experiências dele, de acordo com as crenças dele. Porque muitas pessoas falam, no seu lugar eu não faria isso. Mentira! Muitas vezes faria. Muitas vezes faria se você tivesse as experiências que aquela pessoa tem, as crenças que aquela pessoa tem. Se vocês acreditassem, né, nas mesmas coisas, se vocês tivessem tido a mesma vida. Então, muitas vezes você tomaria exatamente a mesma decisão que aquela pessoa tomou. E ao pensar dessa forma, ao se colocar realmente de fato no lugar do outro, não com o seu ponto de vista, com o ponto de vista do outro, eu acredito muito que isso facilita o processo do perdão. E é realmente se questionar, é falar, poxa, o que levou o fulano a fazer isso? Será que fulano realmente teve a intenção? E aí, de novo, eu volto na intenção, né? Uma outra coisa que ajuda, no meu ponto de vista, a perdoar é você realmente olhar para o outro como uma pessoa com direito de ser perdoada. É realmente acolher o outro e compreender o que se passa na cabeça daquela pessoa. É realmente você acolher, aquela pessoa com empatia, com amor, com compaixão. A comunicação não violenta, ela traz 4 passos, né, para começar a viver a comunicação não violenta. E o primeiro passo da comunicação não violenta é a observação, é você realmente observar o que de fato aconteceu. E eu tenho certeza que esse primeiro passo já é uma ajuda enorme para perdoar. Eu quero trazer para você uma história que aconteceu comigo em um dos retiros de CNV que eu participei. Eu estava fazendo um trabalho com uma colega de classe e ela me contou uma situação. Ela falou que ela não conseguia perdoar o rapaz que ela estava saindo. Eles estavam em um relacionamento e aconteceu uma coisa, ele mentiu para ela, isso ela falando comigo, né? Que ele mentiu para ela e que ela não conseguia perdoar isso, ela não conseguia entender, ela não conseguia compreender o porquê ele tinha feito aquilo. E eu comecei a conversar com ela e entender, falando, mas como foi essa mentira? Me conta um pouquinho mais. E aí ela disse, ela mora em Curitiba, e ela disse o seguinte, ele foi para São Paulo, ou melhor, ele falou comigo que iria para São Paulo e não foi. Ele estava aqui em Curitiba. Aí eu fiquei, nossa, então ele mentiu pra você. Aí ela, falei, mas me conta mais, como que você descobriu essa mentira? E aí ela falou, um dia eu tava aqui em Curitiba, saí à noite, passei em frente ao apartamento dele e as luzes estavam acesas. Aí eu perguntei, você concluiu que ele não tinha ido para São Paulo porque as luzes do apartamento dele estavam acesas? E ela disse sim. E aí ele mentiu pra mim e a gente nunca mais se falou. E por que eu tô te trazendo isso? Porque olhando por esse ponto de vista, a princípio, o fato que ela trouxe para mim foi que ele mentiu para ela. Enquanto, na verdade, o fato foi, ela passou em frente ao apartamento dele, viu as luzes acesas. E depois disso ela não quis mais saber a respeito e concluiu na cabeça dela várias histórias. Sendo que, na verdade, se você realmente parar para pensar, ele poderia ter emprestado a chave do apartamento para alguém, ou, não sei, o apartamento dele podia, inclusive, estar sendo assaltado e ela ter passado ali naquela hora. Então, eu acredito que quando você coloca nesse ponto de vista e olha o que de fato aconteceu naquele momento, eu acho que é um processo que facilita a sua aceitação para o momento, para aquela situação. Então, é uma dica que eu acredito que pode ajudar muito realmente você a enxergar o outro de outra forma e realmente enxergar a situação de uma forma diferente. Porque muitas vezes no calor da emoção, você tira conclusões precipitadas de algo que não necessariamente é verdade, mas que ao passar do tempo aquilo ali se torna verdade para você, dentro da sua cabeça, dentro das suas experiências. E aí você alimenta tanto algo que não é verdade, que você passa a acreditar dentro da sua verdade que aquilo ali é verdade. E quanto mais você alimenta isso, essa mentira que na sua cabeça é verdade, menos propício você está de perdoar, porque mais você mantém vivo esse sentimento dentro de você. Tá fazendo sentido? Uma outra coisa que me ajuda muito nesse processo é acreditar que todo mundo tem uma intenção positiva.
E realmente eu acredito, com os estudos da comunicação não violenta e da programação neurolinguística, eu realmente acredito que o ser humano tem uma natureza empática e não julgadora. Eu acredito que nós, quando crianças, somos apenas seres de luz, que acabamos de nascer e vir para esse mundo seres totalmente compassivos, cheios de compaixão, com empatia e sem julgamentos. E aí, a partir do momento que a gente começa a crescer, a gente aprende a ser assim, nós nos tornamos pessoas julgadoras. E quando eu trago para mim e acredito que realmente as pessoas têm uma natureza empática e que no fundo, a intenção dela é positiva, isso torna o processo do perdão mais fácil. E talvez até encolhe aqueles 5 passos que eu falei para vocês. Até reduz esse tempo, esse período que talvez levaria anos para dias, talvez horas. Então, você realmente tentar enxergar qual foi a intenção positiva por trás dessa ação faz com que você tire o foco do fulano queria me magoar e leve o foco para fulano tinha alguma intenção ali que não necessariamente era negativa. E beleza, talvez isso tenha me acertado de alguma forma, mas não como intenção, e sim como um efeito colateral. E muitas vezes a outra pessoa nem sabe que te magoou. E aí você alimenta esse sentimento sem nem conversar com a pessoa. Uma coisa que eu acho que atrapalha muitas pessoas de pedir perdão e de perdoar, além de ficar alimentando esse sentimento e essa ruminação mental do que aconteceu e do que poderia acontecer, é o fato de pedir apoio para outras pessoas. Então, às vezes acontece uma situação e aí, ao invés de você se resolver ou com aquela pessoa ou resolver com você mesmo primeiro no processo do auto-perdão, você procura alguém para justificar o quanto a outra pessoa estava errada, para justificar o quanto a outra pessoa não merece perdão. E aí você sai buscando uma pessoa que realmente aprove a sua atitude, que realmente fale, não, é isso mesmo, fulano não merece seu perdão. Ou ao contrário também, às vezes você fez algo que de alguma forma ofendeu, magoou a outra pessoa, só que você tá tão orgulhoso, orgulhosa para pedir perdão para aquela pessoa que você busca alguém para apoiar aquela sua atitude. Alguém que vai te falar assim, não, você tá certa, não precisa. Sinto muito se a pessoa tá ali de mimimi, se sentindo magoada. Só que será que vale a pena você tá certa a custos da mágoa de outra pessoa? E aí é claro que é uma reflexão que eu trago aqui, a minha intenção não é realmente julgar. O que eu quero dizer com essa fala é, muitas vezes eu vejo as pessoas, mas eu estou certa. Fulano que tá de mimimi. Tá, mas mesmo que seja mimimi na sua cabeça, se vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, que tal realmente abrir mão do orgulho e pedir perdão e reconstruir a relação? O outro ponto que eu acho que é super importante falar é quais relações você está perdendo por coisas que talvez seriam facilmente resolvíveis. E por que eu tô te dizendo isso? Às vezes a gente exige das pessoas que nós mais amamos, a gente espera que essas pessoas nos entreguem muito. E são pessoas que são muitas vezes as mais importantes da nossa vida e a gente permite com que uma situação estrague uma relação de vida inteira, da vida inteira. E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a pessoa falhou com você pouquíssimas vezes na vida e aí você prefere abrir mão de estar com aquela pessoa mais vezes, de conviver com aquela pessoa mais vezes por causa de uma única situação. Então, se você também colocar na balança o quanto aquela pessoa já te fez feliz, e quando eu falo aqui, gente, não é só relacionamento conjugal ou namoro, eu falo de amizades, eu falo de relacionamento pais e filhos, irmãos, o quanto essa relação sua já trouxe felicidade para você e o quanto essa relação já trouxe mágoa. Porque mesmo que tenha trazido muita mágoa, será que os momentos de felicidade não foram maior? E aí é algo que vale a pena pôr na balança. Agora, a minha opinião sincera é que se é um relacionamento que te traz mais mágoa do que felicidade, do que bem-estar, do que leveza, talvez realmente valha a pena afastar. Mas perdoando, entende?
afasta, não precisa romper a relação, só se mantém uma distância, mas com perdão, sem esse sentimento tóxico dentro de você. Eu realmente acredito que ninguém precisa de viver com sentimentos tóxicos dentro da gente. Tem um ditado que diz assim: não perdoar é beber um gole de veneno e querer que o outro morra. E eu vejo bem isso mesmo, e eu vejo bem dessa forma. Às vezes nós estamos ruminando sentimentos, emoções negativas que só nos fazem mal e que inclusive muitas vezes nos paralisam. Muitas pessoas aí ficam na cama, deitadas, chorando, querendo, desejando mal do outro. E essa pessoa não percebe que na verdade ela está fazendo mal para ela mesma. E às vezes também as pessoas associam o perdoar ao esquecer, né? Eu realmente não acredito que é possível esquecer. Eu acredito que é possível não lembrar o tempo inteiro. E então, assim, se um fato aconteceu e você ou escolher trazê-lo à mente, você consegue, porque você é um ser humano e raramente vai esquecer de alguma coisa. E é diferente de você o tempo inteiro lembrar do fato e ficar falando, ai, lembra quando você fez aquilo, lembra quando você fez aquilo. E então são duas coisas diferentes. Eu acho que perdoar, ele é muito, ele não é esquecer. Ele é realmente você não lembrar o tempo inteiro daquilo e saber que aquilo ali foi uma situação que você viveu e que tá tudo bem e que passou e que com certeza te trouxe aprendizados para sua vida. E eu realmente espero que esse vídeo tenha valido a pena. É um tema que é super profundo. Eu gosto muito de falar desse tema porque eu gosto de falar das relações humanas e como viver essas relações humanas às vezes pode ser tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, porque o ser humano ele é tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente. Eu espero muito que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários como foi pra você ouvir isso tudo, ouvir o meu ponto de vista em relação ao perdão e compartilha comigo qual é a sua opinião sobre isso. Um beijo grande e eu te vejo num próximo momento.